Olá pessoal, aqui fala Elma, gente, mais um vídeo. Nesse vídeo estou aqui para ir no YouTube com vocês. Eu tenho aqui um canal, um canal que eu assisto que fala sobre o Migaki no Kui, né? O Goku com estilo superior completo. Então eu vou estar aqui assistindo com vocês esse negócio aqui, ó. Que vai ser o 128. 17 foi algo inútil, foi algo ridículo. E assim começou mais um vídeo aqui no canal. E aí galera, a Cris falando, e vamos começar Se inscreve no canal dele, análise gente. Dragon Ball Super, episódio 128. E que episódio épico foi esse, meus amigos? Tivemos fortes emoções do começo até o final. O Vegeta mitou, sim senhor, pra galera que tá reclamando, parem de reclamar. E o Goku vai estar como no próximo episódio? Sim, Loki! Nós vamos falar sobre tudo isso e muito mais na análise. Mas antes de começar a análise, vamos direto aos pontos fortes desse episódio. No começo do episódio, vimos que o Vegeta não conseguia nem ao menos se transformar. Quem não sabe isso daqui é o Vegeta que ele tá não fazendo. Pôde se transformar, as coisas ficaram mais fáceis para o Jiren, como tivesse, né, alguma coisa difícil para ele. Então nesse episódio o Vegeta foi quase eliminado 2 vezes com apenas um soco, mas em uma delas ele ouviu a voz da Bulma e se ergueu novamente, mas no final das contas ele acabou sendo eliminado e até chorou. Meu Deus, quando o Vegeta chora, eu sei que as coisas outro estão nível, bravas gente, que o Vegeta, ele é muito sério. Goku lutar, e o Goku estava como? Na beira da arena, quase sendo eliminado. Muito forte. Mas quando ele receber o golpe final, ele acaba se transformando. E agora faltam apenas 2 minutos para o final do Torneio do Poder. E no preview vimos Goku com Migaki no Gokui completo. Épico demais. Dito todos os pontos fortes desse episódio, sem delongas, direto Quando acabar esse daí, eu vou pra outro. Então, galera, todo mundo sabe que no episódio anterior, o número 17 acabou morrendo. Ele se sacrificou para proteger o Vegeta e o Goku. Então o Vegeta acaba se levantando e fala para o Jiren que ele é mais do que o suficiente para derrotá-lo. Então nesse episódio o Jiren acaba falando o seguinte, que o sacrifício do número 17 foi algo inútil, foi algo ridículo. E ele não está falando isso por arrogância própria, até porque naquele momento, naquela circunstância, o Goku estava no chão. Vegeta, fraco pra caramba. O número 17 tinha ido para um lugar melhor. Então ele estava sendo apenas realista. Então logo em seguida, o Jiren com a sua arrogância, porque nesse momento ele foi arrogante. Ele falou o seguinte, não importa quantos fracos se reúnam, contra a força absoluta não é nada. Então o Vegeta tenta se transformar em Super Saiyajin. Esse episódio não vimos nenhuma transformação do Vegeta. O Vegeta estava completamente fraco. Ele estava apenas lutando com a sua força de vontade. Ou seja, o orgulho do Vegeta que estava mantendo ele de pé naquele momento. Então chegamos ao ápice. Gente, se tiver baixo ou muito alto, você me avisa que na próxima vez se eu fizer isso, ou seja, eu assim, cara, arrumo. você não vai conseguir bater de frente. Então o Vegeta não se rendeu e ainda golpeava ele de alguma forma. Então o Jiren lhe aplicou um soco, meus amigos, que ele voou pra longe. Mas esse soco quase eliminou ele naquele momento. Mas ele acabou se segurando ali em uns destroços e acabou lembrando do Kaiba e da Bulma. Que cena sensacional. Esse episódio foi muito emocionante. E lembrando, essa foi a primeira parte. E eu tenho certeza que teve algumas pessoas que choraram com esse episódio. Papa! Nanda, Trunks. Então galera, depois dessa cena, o Vegeta se levanta e fala o seguinte: eu prometi que o universo número 7 iria ganhar. E falou também para ele não subestimar os Saiyajins.
o Bills ficou como? Surpreendido, falando o seguinte: de alguma forma ele ainda continua de pé. Ou seja, aquilo que eu falei, o orgulho do Vegeta não permitia que naquele momento ele fosse derrotado. E como ele mesmo falou, eu prometi que o universo número 7 iria ganhar. Ou seja, o Vegeta nesse momento ele já estava bolando uma estratégia que eu vou falar para vocês um pouco mais pra frente. Então, galera, o Jiren ele para de brincadeira e começa a golpear o Vegeta. Mas o Vegeta tomou uma sequência de socos, meu amigo do céu. Ele mesmo falou que os golpes do Jiren eram extremamente poderosos. Parecia que os ossos dele estavam sendo esmagados. Palavras do próprio Vegeta. E o Goku estava como? No chão, sem nenhuma reação, só gritando pelo nome do Vegeta. Então chega o momento que o Jiren para de brincadeiras e o golpe final. Então com esse golpe o Vegeta já cai para fora da arena desacordado, galera. Mas ele acabou sendo salvo graças à sua bota que ficou presa em um destroço da arena. Então, galera, o Vegeta já estava predestinado a cair nesse episódio. Desde o primeiro momento que ele quase caiu, na segunda que ele foi salvo. Mas, mesmo assim, mostrou que ele nunca desiste. E foi assim que ele fez em Dragon Ball Z, lutando até o final. Ele chorou, galera, em Dragon Ball Z, mas ele não desistiu. E foi isso que ele fez também nesse torneio. Foi sensacional. Mas o que acontece, galera? O Vegeta, ali desacordado, ele ouve a voz da Bulma no seu subconsciente. Que cena épica foi essa? Vale ressaltar também que provavelmente é a última vez que vamos ver a voz oficial da dubladora da Bulma, porque ela já foi até mesmo já substituída. Então, galera, esse episódio não tem do que reclamar. Claro que teve algumas pessoas que reclamou, mas a gente vai falar isso um pouco mais pra frente, beleza? Vocês devem estar se perguntando qual é a estratégia do Vegeta que eu falei pra vocês no comecinho do vídeo. Lembra que ele acabou falando que o universo número 7 iria vencer? Então, teve um momento do episódio que o Jiren falou assim: desista, você não pode me vencer. Então ele responde assim: mesmo se eu não puder vencer, isso não importa, contando que o universo 7 vença. Ou seja, desde o princípio, ele sabia, galera, que ele seria eliminado. Ou seja, ele estava apenas segurando o tempo, porque naquele momento tinha 2 contra 1 na arena. Ou seja, naquele momento ele estava apenas segurando o tempo até que se encerrasse, porque tinha 2 contra 1. Claro que tem ali o Freeza, né? Mas enfim, só tinha o Vegeta e o Goku contra o Jiren. Então, para o Vegeta, ele não estava se importando com a vitória. Naquele momento, ele tinha deixado o seu orgulho de lado. Ele não queria vencer por conta própria. E sim, ele queria que o universo 7 vencesse. Sensacional. Galera, agora vamos falar um pouco dos bastidores, o que rolou nos grupos de Facebook, o que a galera achou depois dali. Foi humilhação. O cara tinha o seu auge, mas no final era humilhado. Depois, galera, de 27 episódios, no episódio anterior, vimos o Vegeta mitar de verdade em Dragon Ball Super. Cara, ele usou a explosão final para eliminar o topo. Vocês estão reclamando demais. Para quem não lembra, ele chorou e até morreu lutando contra o Freeza. Ele luta até o seu limite, até onde que não dá mais. E foi isso que ele fez nesse episódio. Então esse recado é apenas para a galera que está reclamando. Na minha opinião, esse episódio foi muito emocionante. Gente, agora eu quero mostrar o Inigate Não estou sendo... que tem a foto. Galera, vocês viram a nova transformação? Então bora ver isso. Calma aí, deixa eu colocar. Vocês sabem o que ela representa? Então bora ver isso. Galera, vocês viram a nova transformação? Eu Como quero é a mostrar nova vocês, transformação? Vocês viram isso? Vocês sabem o que ela representa? Ó. Então bora ver isso. Daí é um Inigate no Goku. Ó, eu tenho uma ótima opinião. É tanta Eu transformação acho enfia dentro que da boca. os anjos, mas eles parece já que têm cabelo arco-íris, não pode. Ele já tem o Inigate no Goku, porque o cabelo dele é branco, igual como o do Goku. Então ele deve ter o completo. Entendeu, gente? Porque os anjos sempre têm cabelo branco. Eu nunca vi um anjo com cabelo preto.
Então, acho que o banco é assim. E Cookie também é banco. Então, pode ser uma questão do Nigate no Goku que eles têm. Então vamos tratar outra. Você acredita, galera, que teve gente no meu Instagram perguntando assim, ô Pedro, você acha que essas vão ser acordam Ó, de cabelo? gente, essa É pra daí é deixar um um pouco mais Nigate no forte? Goku Não. Não, é pra completo. deixar um pouco mais fraco. Mais fraco, ele tava ficando muito forte, eu queria pensar, vamos botar ele velhinho, cabelo branco, né? Porque ele tá com metade dele. Ele tá com 50. Que ele tava com o cabelo ainda peta, pata, mas não tava com o cabelo Mas assim. o que você acha, né? você que me faz uma pergunta dessa? É lógico que ele vai ficar mais forte, rapaz, ninguém vai transformação, vai ficar mais fraco, rapaz. Mas cada uma, vai, vamos lá. Mas a gente inventa cada coisa. Eu acho assim, Gente, se eu quero que continuar vocês desse jeito que tá, queiram né? no Cada transformação de cabelo, Nerd. eu vou precisar de um consultor. Consultor de cabelo, de moda, alguma coisa pra saber. No outro, gente, esse daqui é Fala, uma galera, aqui história falando que eu aí, vamos quero começar mostrar o pra vídeo de vocês hoje. do Jiren. Vamos falar sobre o Jiren, porque o vídeo é muito importante que vocês se galera, nesses últimos episódios ficamos sabendo que os pais do Jiren foram por um tal de vilão. Mas quem seria esse vilão? É sobre isso que nós vamos falar agora. Será que foi o deus da destruição Belmonte? O deus da destruição do 11º Foi universo? ele, gente, eu já Nesse assisti. momento você deve estar falando assim, não, essa história aí... Esse tal vilão? Calma que já vocês vão descobrir qual é o verdadeiro desejo de Jiren. E vocês vão ficar surpresos, beleza? Então, o deus da destruição Belmonte começa a contar a história Ó, ele de está, Jiren. ó, nessa parte daqui, vou mostrar Like pra pra dar vocês. aquela fortaleza. Ele tá aqui cinza. Então, o que pode ser? Pode ser uma fusão do Zamasu, mas eu acho que não é, porque o Ki mesmo é diferente. Mas os deuses da destruição mesmo tem o Ki roxo. E deixa eu ver outro que tem. Eu acho que também tem o Frieza. E o Frieza, eu acho que ele não é tão poderoso assim. Então, com certeza foi o Vermont. Porque ninguém ganha. Oh, gente. Jogos em mídia digital para PS4 deve se encerrar no episódio 130. Teremos finalmente o Goku utilizando a forma definitiva do instinto superior com seu cabelo prateado. Isso e muito mais eu vou estar comentando dentro do vídeo. Já deixa o likezão federal para estar apoiando esse vídeo. Galera, existem pelo menos 3 pontos importantíssimos dentro dessa prévia. E claro, sempre que aqueles pontos que vão além da prévia, a gente já começa aqui a teorizar algumas coisas muito importantes para o futuro do anime, no caso, para o final dele. Logo no início do vídeo eu falei, né, penúltimo episódio do Torneio do Poder, o Torneio do Poder que de fato deve acabar no episódio número 130, e o episódio número 131, galera, que é o último episódio de Dragon Ball Super. Antes do seu encerramento, vale ser constado que eles vão utilizar esse episódio para despedidas, festas, comemorações e muitas outras coisas. Provavelmente deve ter uma confraternização ali dos Guerreiros do Universo 7 após a vitória do Torneio do Poder. E mano, que o Universo 7 vai vencer, eu acredito. Galera, vocês sabem quem é o vilão que matou o Jiren 2 vezes? Sacou, cara? O Jiren não morreu. Se ele era um vilão... Ó, gente, o vilão, eu acho que é o Vermont. Sabe por quê? Porque todo mundo morreu. A única pessoa que não morreu foi o Jiren. Então, com certeza, tem essa possibilidade. Mas, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Nós estava aqui vendo o Migashi no Goku completo, né? Do Goku, que vai ter no episódio 130. Então, esperem que ainda estou utilizando. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!